O mundo pode acabar em 60 minutos. O ano é 1983. O governo americano do presidente Ronald Reagan encomendou a produção de um jogo de tabuleiro chamado Proud Prophet, ou Profeta Orgulhoso, na tradução livre. Essa não é uma curiosidade histórica engraçada, mas uma das histórias mais aterrorizadoras que saíram da Guerra Fria. No mesmo ano, existiam mais de 60 mil armas nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética. Moleque. O jogo Proud Prophet, criado pelo doutor de economia por Harvard, Thomas Schelling, tinha como objetivo simular uma guerra nuclear no contexto da Guerra Fria. Durante 2 semanas, mais de 200 pessoas se reuniram no Colégio Nacional de Guerra em Washington para jogar Proud Prophet, partindo de diferentes cenários para o começo de uma guerra nuclear. Os cenários jogados nunca foram revelados pelo governo americano. Uma das poucas coisas que nós sabemos da simulação de guerra nuclear vem dos relatos de Paul Bracken, um professor de ciências políticas de Yale. Segundo Bracken, não importa como o jogo começa, ou quem inicia a guerra, ou em qual situação, o final do jogo é sempre o mesmo: guerra nuclear completa. Esse é um dos cenários possíveis. Qualquer nação com uma bomba nuclear e um míssil balístico intercontinental é capaz de acabar com o mundo em 60 minutos. E é assim que esse cenário começa. Algum país pequeno, mas com capacidade nuclear, lança uma única bomba nuclear contra uma potência nuclear como os Estados Unidos ou a Rússia. No nosso cenário, nós vamos seguir o lançamento de um míssil balístico intercontinental lançado nas proximidades de Pyongyang, na Coreia do Norte. Mísseis balísticos Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes já, mas inverno nuclear é um mito. Inverno nuclear é um mito, não vai. Todos. Cara, se usarem todas as bombas nucleares que existem hoje no mundo, e nem todas estão funcionais. A Rússia e os Estados Unidos juntos, eu acho que tem 12 mil bombas ativas. Nem todas estão em plenas condições de uso, então elas podem, a boa parte ele pode não ser utilizável. Então, mesmo assim, se todas elas forem utilizadas, ainda assim não é o suficiente para levantar poeira suficiente para a atmosfera para tampar o nosso planeta e a gente viver uma nova era do gelo. Não vai. Mas se começa a ser aceito que, bombas nucleares são poderosíssimas, e podem ser armas ofensivas, cara, imagina a Rússia atacando umas tactical nuke na Ucrânia pra acabar com essa guerra de uma vez por todas. Tipo, é 2 tactical nuke ali, tipo, a Ucrânia vai se render. Imagina se começa a ser utilizada assim de forma... como uma arma convencional. A gente pode não estar tão longe disso. Intercontinentais, ou ICBMs, são uma das tecnologias-chave para o uso de armas nucleares. O ICBM é capaz de carregar uma ogiva nuclear para quase qualquer lugar do mundo com precisão e em menos de 30 minutos. O lançamento do ICBM da Coreia do Norte, o Hwasong-17, começa com uma queima de 5 minutos, seguida por uma trajetória balística a mais de 1.000 km de altura e termina reentrando na atmosfera e caindo sobre o seu alvo. Apenas alguns segundos são necessários para os satélites SB e IRS dos Estados Unidos detectarem o lançamento do ICBM. Os satélites SB e IRS têm como objetivo detectar a queima de combustível característica de um ICBM e representa o primeiro passo no protocolo de resposta americana a uma ameaça nuclear. Normalmente, quando nações capazes de lançar um ICBM realizam testes, essas nações avisam os outros países para evitar confusões. A Coreia do Norte é a única exceção. Em 30 segundos, os satélites determinam a provável trajetória do ICBM, a costa leste dos Estados Unidos, onde a capital americana Washington se encontra. Uma cadeia de eventos minuciosamente ensaiada começa. Os dados são recebidos pela instalação de dados aeroespaciais do Colorado. Em menos de 3 minutos, o alto comando do exército é reunido e informado do possível ataque nuclear da Coreia do Norte que está a caminho, e deve chegar em menos de 25 minutos. Cabe ao alto comando do exército interpretar essa situação e reportar ao presidente americano, que vai tomar sua decisão sobre como lidar com a situação. O plano americano para lidar... Eu vou até que criticar, o cara que editou esse vídeo deixou o som muito alto, velho. A música tá muito alta e a voz do Pedro Luz tá muito baixa. Um ataque nuclear é chamado O-Plan. E de certa forma, a primeira parte do plano acabou de falhar. Os Estados Unidos possuem mais de 1.000 armas nucleares prontas para serem lançadas em instantes.
A Rússia possui números similares. Qualquer um desses países é capaz de acabar com o mundo em segundos. E isso é intencional. É parte da estratégia de guerra nuclear, chamada de dissuasão nuclear. A única defesa razoável contra um ataque nuclear é ser capaz de retaliar o ataque com as suas próprias armas nucleares. Os Estados Unidos são uma ameaça nuclear contínua e permanente como uma forma de incentivar outras potências nucleares a nunca atacarem os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são capazes de retaliar e destruir os atacantes com suas próprias armas nucleares. E essa é a teoria de dissuasão nuclear, impedir um ataque nuclear com uma ameaça ainda maior, uma estratégia chave na política do mundo moderno. E essa estratégia acabou de falhar. E a estratégia que impede que o mundo tenha iniciado uma terceira guerra mundial. Olha, Victor. Que o inverno nuclear foi um shitpost de todos os físicos dos anos 50. Para guerras com armas de destruição em massa, ou seja, uma grande propaganda de desincentivo. O inverno nuclear foi um gigantesco shitpost, sabe? Foi só uma extrapolação de um cenário absurdo que é praticamente impossível de ser gerado. Aí o que acontece? Foi criado o cenário do inverno nuclear por um grupo de cientistas, e todos os cientistas que falaram, não, pode não ser bem assim, vamos estudar um pouco mais, eles eram meio que convencidos a não tocarem essa pesquisa. Tanto para não desmontar esse mito, quanto por medo. Os caras simplesmente tinham medo de fazer essa pesquisa. Então, vamos manter a ideia do inverno nuclear viva, porque daí os políticos simplesmente vão ter medo de apertar o botãozinho. Pum. É isso. Eles achavam que a bomba nuclear podia incendiar a atmosfera. Pode, claro, é uma possibilidade, mas não. Resumo da ópera, cara, a gente pode não estar... Aí é loucura minha, não tem baseado em bosta nenhuma, e aí é 100% uma loucura minha aqui. Pode ser que a gente veja no nosso tempo de vida bombas nucleares sendo utilizadas como armas normais, como, sei lá, um míssil convencional. Você vai lá, tá com uma nuke, explode. Sabe, uma tactical nuke. Principalmente tactical nuke, sabe? Bombas de baixa potência comparado com as demais. Sei lá, joga uma tactical nuke, uma base ucraniana fora do alcance russo. Cara, você destruiu aquela base, cara. Você arrebentou a logística da Ucrânia. Ou a Ucrânia joga uma tactical nuke em território russo. Esse tipo de coisa. Uma guerra convencional lutada com soldados. Porque a bomba nuclear é uma bosta como arma ofensiva. Tipo, você vai tornar aquele território inóspito. Como que você vai colocar tropa ali dentro? Sabe? Imediatamente a explosão nuclear, aquele ambiente estará radioativo. Então você simplesmente não consegue colocar tropas ali pra você controlar aquela região. É uma arma de merda. Mas uma tactical nuke de uma potência menor, porra, maravilhosa. Você explode uma base e foda-se. Toca o avanço. Como provado pelo lançamento do ICBM na Coreia do Norte. 5 minutos. O ICBM norte-coreano termina sua fase de queima e agora ele é invisível a satélites. Bombas táticas seguradas pelo Liberty Prime. O presidente americano recebe uma ligação sobre a situação. E do outro lado da chamada estão o secretário de defesa, em um bunker debaixo do Pentágono, e o chefe do comando estratégico... Sim, ela é muito mais eficiente com ameaça do que com prática. Só que, né, e se essa ameaça já não é mais suficiente em uma base no Alasca para impedir um conflito? Porque a gente só não teve guerra nuclear, a gente só não teve uma terceira guerra mundial porque existem bombas nucleares. O Comando Estratégico, ou STRATCOM, é justamente o grupo responsável por estudar como usar as armas nucleares e responder ao uso de armas nucleares. O presidente é informado de um possível ataque nuclear da Coreia do Norte, realizado através de um único ICBM. Esse cenário não é só uma ameaça, mas é uma ameaça estranha. Uma única bomba nuclear não é o suficiente para destruir a capacidade de retaliação americana. Então, será que esse seria um ataque verdadeiro? Talvez o ICBM não carregue uma arma nuclear e seja só uma demonstração de força estúpida. Um ataque único, sem uma escalada prévia de tensões, gera uma situação muito estranha. É impossível saber se o ICBM de fato carrega uma bomba nuclear. E mesmo assim, o que o presidente deve fazer, em teoria, está determinado pelo O-Plan: iniciar um ataque nuclear devastador contra a Coreia do Norte. Essa é a política de lançamento no aviso.
Caso os Estados Unidos detectem um ICBM voando em direção ao solo americano, a ideia é que os Estados Unidos devem revidar o mais rápido possível. E não só isso, mas eles devem revidar com um ataque decapitador, que tem como objetivo destruir todo o comando da nação inimiga de uma única só vez. Cabe ao presidente entender a situação e decidir aqui qual vai ser a melhor opção de retaliação, idealmente em menos de 6 minutos. Já se passaram 30 segundos. Para dificultar a decisão do presidente, em 1960, o sistema de detecção dos Estados Unidos reportou o nascer da Lua como o lançamento de 1000 ICBMs. Em 1979, uma situação foi erroneamente interpretada como uma detecção de ataque nuclear genuína. Um único ataque do nada como esse é uma situação estranha. E pode ter mais por trás da história. E agora, o presidente tem 6 minutos para decidir se o ataque é crível o suficiente para um contra-ataque e qual que vai ser a forma desse contra-ataque. 11 minutos. O presidente discute suas opções com seus conselheiros enquanto é carregado para um bunker pelos seus seguranças. Faltam 14 minutos para o impacto do ICBM. E pelo que tudo indica, ele vai cair em Washington e destruir a Casa Branca e o Pentágono. Funcionários responsáveis pela evacuação de figuras importantes começam a planejar a rota de fuga do presidente e algumas outras figuras. O presidente abre a bolsa de emergência, uma pequena maleta que serve para comandar um ataque nuclear. A bolsa acompanha o presidente 100% do tempo, e os detalhes de como ela opera são extremamente confidenciais. Relatos indicam por motivos óbvios, né? Quer ficar feliz? Posso deixar todos os senhores muito felizes? O Brasil e a América Latina são irrelevantes. E, inclusive, nós estamos fora do alcance de boa parte das nukes ao redor do mundo. E outras, ninguém tem motivo pra atacar, bombardear a gente. Então, a não ser que você more, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a chance de você tomar a bomba nuclear na cabeça é quase zero. Então, que ocorra uma guerra nuclear. Nós, aqui na América Latina, seremos os herdeiros do novo mundo. Que ela tem um sistema de comunicação robusto e um livreto que já foi comparado a um cardápio de fast food. O cardápio carrega as opções de ataques nucleares disponíveis e o custo em vidas humanas de cada ataque possível. O chefe do comando estratégico Graças a Deus, seu latino-americano. sugere a opção de retaliação completa contra a Coreia do Norte, que envolve dezenas de milhões de mortes e contaminação radioativa dos territórios da China e da Rússia, o que é longe do ideal. Ignorando o conselho, o presidente ordena que o primeiro ataque nuclear seja realizado por aviões bombardeiros carregando bombas nucleares. Aviões são uma das 3 formas de realizar um ataque nuclear. Eles são a opção mais lenta, mas é a única opção capaz de ser abortada. Se o ataque for um ataque falso ou se provar algum erro, vai ser possível voltar atrás. Nos próximos minutos, inúmeras figuras importantes para o governo americano vão ser movidas de possíveis alvos do ataque para alguns dos vários bunkers ao redor dos Estados Unidos. Em teoria, o presidente vai para o complexo de montanhas de Raven Rock. Na prática, o presidente tem uns 10 minutos para evacuar. Muito legal, inclusive, aquele lugar. Eu já explodi ele. E esse talvez não seja o suficiente. Uma explosão nuclear potente é capaz de desabilitar sistemas eletrônicos a distâncias enormes. E existe uma chance real do helicóptero carregando o presidente americano, o Marine One, de ser afetado pela explosão dessa forma. Mesmo com toda a superioridade tecnológica americana, um único ICBM da Coreia do Norte tem chances reais de matar o presidente americano. Não existe nenhum tipo de defesa prática contra um ataque desses. ICBMs são armas aterrorizantes, mas elas não são as armas mais aterrorizantes envolvidas na guerra nuclear. Esse título pertence aos submarinos nucleares. 24 minutos. Alguns minutos antes do ICBM atingir Washington, um segundo grupo de lançamentos é detectado próximo da costa oeste americana. Um submarino da Coreia do Norte carregando 8 ogivas nucleares veio à superfície e disparou as ogivas contra alvos na costa oeste americana. O tempo de viagem desses ataques é de poucos minutos. Agora existem 9 bombas nucleares no ar, e todas vão cair aproximadamente ao mesmo tempo. E é pela possibilidade de lançar ataques de tão perto, com tempo de viagem. Não existe defesa prática contra ataques nucleares. Isso não é tão ruim quanto você pensa. Se não existe uma defesa prática contra ataques nucleares, eles continuam sendo armas definitivas. Hã? Ainda bem. Ainda bem que não existe defesa prática, porque o dia que existir, aí fudeu. Aí tudo que eu falei aqui pra vocês de utilização de bombas nucleares em conflitos, como se fosse uma arma convencional, aí isso vai acontecer. Que bom, se você consegue se defender de bombas nucleares com um Iron Dome contra nuke, porra, aí fudeu, caralho. Aí nego vai usar essa merda. Aí vai usar Tactical Nuke pra qualquer bosta.
Tá ligado? Vai chegar lá, vai chegar um submarino nuclear americano, em vez de tacar... em vez de tacar Tomahawk, tá tacando Tactical Nuke, tá entendendo? Fudeu! Porra, eles podem. Cara, então, ainda bem que não existe. Ainda bem que não existe defesa prática, por enquanto. Mas óbvio que eles estão desenvolvendo. Eu acho que os Estados Unidos têm alguma forma de defesa contra bombas nucleares, mas ainda assim não é um bagulho muito bem feito. Ainda não é perfeito. Viagem de poucos minutos que os submarinos carregando armas nucleares são tão aterrorizantes. Além disso, os submarinos são efetivamente invisíveis até lançarem as suas bombas. Um país com submarinos nucleares bem armados é capaz de retaliar um ataque nuclear mesmo que todo o seu comando seja destruído. Submarinos são parte essencial da estratégia de dissuasão e retaliação nuclear tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. O lançamento do submarino confirma que a agressão é um ataque nuclear genuíno. O presidente americano informa ao chefe de comando estratégico uma senha que permite a ele disparar qualquer ataque nuclear disponível. E instantes depois disso, 50 ICBMs são lançados de solo americano em direção à Coreia do Norte. Outras 30 bombas vão ser lançadas de submarinos nucleares próximos da Coreia. Em menos de meia hora, 82 alvos de importância militar, civil e industrial vão ser apagados do mapa na Coreia do Norte. 9 bombas nucleares acertam os Estados Unidos. A capital americana é apagada do mapa. O Pentágono, a Casa Branca e milhões de pessoas não existem mais. Uma bola de fogo de quilômetros, seguida por rajadas de vento, nivelam tudo por dezenas de quilômetros. Tudo inflamável ao redor da capital é imediatamente incendiado. Pessoas próximas do centro da explosão são vaporizadas. O pulso de energia eletromagnética gerada desabilita o helicóptero do presidente mesmo a quilômetros de distância. A capital americana é substituída por uma nuvem de cogumelos. E outras 8 nuvens de cogumelos sobem na costa oeste, mirando a infraestrutura de produção e transmissão de energia, incluindo usinas nucleares, o que vai gerar um incêndio de material radioativo, um fogo tão radioativo... Eu posso revelar uma loucura minha aqui? Possíveis países que eu gostaria de mudar, uma das minhas preocupações não é só a economia, a imigração, política, sabe? Esses fatores de curto e médio prazo que podem destruir a vida de qualquer um. Isso daí é uma delas, tá ligado? Estados Unidos, eu adoraria morar nos Estados Unidos, adoraria. Mas, pô, bicho, sabe? É o alvo prioritário de qualquer ataque. Eu não sei se eu moraria nos Estados Unidos. Tipo, quando eu falo se mudar pra criar raízes, sabe? É um país que eu vou passar pelo resto da minha vida, vou criar os meus filhos, os meus netos, e vai ser minha nova casa. Tipo, Estados Unidos, cara. Pô, o futuro dos caras, sabe? Soa tão perigoso. Radioativo que é perigoso demais tentar apagar devido aos seus altos níveis de radiação. E essas 9 bombas nucleares não são a pior notícia do momento. Existe uma grande falha no sistema de retaliação. A Polônia, porra, a Polônia é complicado, né, cara? Nuclear americano. Atualmente quase... Não, o mundo não vai pro caralho, não vai. A América Latina não vai. Vai ter um monte de falha de produção agrícola, vai ter o fallout, sabe? Aquelas nuvens radioativas indo pra cá, vai ser uma bosta. Os primeiros anos serão horríveis. Mas, cara, no fim do dia, a América Latina já é horrível. Então, cara, nossa, vai ficar um pouco pior. Não, uau, meu Deus, a América Latina ficou um pouco pior. Foda-se. Então, tá entendendo? Quase todas as trajetórias viáveis para uma retaliação contra possíveis alvos passam por cima da Rússia. Ou seja, se os Estados Unidos lançarem um ataque nuclear contra a Coreia do Norte, os seus mísseis vão cruzar o espaço aéreo da Rússia. E do ponto de vista da Rússia, agora existem 50 ICBMs americanos em direção ao território deles. Diplomatas e chefes de governo americano vão tentar contatar a Rússia e informar que o ataque não é contra eles. Mas será que a Rússia deve acreditar? Se a Rússia estiver disposta a acreditar que eles vão ser poupados do ataque nuclear, esse é o cenário perfeito para de fato atacar a Rússia com um ataque nuclear decapitador. Se a Rússia atrasar sua retaliação por acreditar no governo americano, ela vira um alvo fácil. Essa é a lógica apocalíptica das armas nucleares. Qualquer ameaça nuclear deve ser imediatamente retaliada com poder máximo. Escolher não condenar centenas de milhões de pessoas nos... A Rússia confiaria nos Estados Unidos? Cara, a Rússia e os Estados Unidos confiaram um no outro durante toda a Guerra Fria. Durante toda a Guerra Fria, The Red Line, sabe, esteve ativa e qualquer problema, imediatamente um governo contactava o outro pra, tipo, desescalar o conflito. Toda vez.
toda vez que havia uma crise que envolvia os dois países, conversavam entre si. União Soviética, outro momento. A Rússia de hoje, não sei. O Fidel era um psicopata, porra. Os Estados Unidos, a morte imediata seria uma falha de segurança para a Rússia. Mísseis de Cuba mostra que eles mantêm contato. A visita do Khrushchev nos Estados Unidos. Sim, o Khrushchev foi para os Estados Unidos. Ele rodou o país inteiro. Qual outra crise? Quando Kennedy foi morto, imediatamente Moscou entrou em contato com os Estados Unidos para falar: não fomos nós. Vamos ajudar vocês nessa investigação. Porque o cara que fez a expansão cerebral no Kennedy, ele tinha contatos com o Partido Comunista. Então, sabe? Eles se conversavam o tempo todo. E esse é o limite natural da dissuasão nuclear. A destruição mútua assegurada. Qualquer ataque nuclear de um potencial rival vai gerar uma retaliação com o objetivo de destruir o rival e todos os seus países aliados. Até a aparência de um ataque nuclear americano contra a Rússia deve ser respondido com força máxima. Olha a lógica, não ia ser só os Estados Unidos detectando a nuke da Coreia do Norte. Iriam saber. A Rússia saberia que a Coreia do Norte fez esse ataque. Então, pode ser que... Mas menos assim, né, cara? Guerra nuclear é loucura total. Qualquer alternativa ou hesitação é uma limitação da dissuasão nuclear russa. Uma fragilidade. Minutos depois de 50 ICBMs americanos serem lançados, a Rússia lança mais de 1000 armas nucleares contra os Estados Unidos. Outras dezenas de armas nucleares de submarinos também são lançadas contra bases militares na Europa, Coreia, Japão e qualquer aliado americano com armas nucleares. 30 minutos. Meia hora atrás existiam apenas uma arma nuclear sendo lançada. E agora, meia hora depois, existem mais de 1000 armas disparadas. Outra, o Pedro Luz, ele considera o que todo mundo tem, ele está trabalhando com informações que todo mundo aqui pode ter acesso. Defesa contra bombas nucleares. Cara, eu acredito, pessoalmente, que defesa contra bombas nucleares não seja o tipo de programa militar que países ao redor do mundo vão falar pra todo mundo que tem, né? Não vai vir um governo americano falar: olha, nós inventamos aqui a defesa perfeita contra bombas nucleares. Eles não vão anunciar. A Rússia não vai anunciar, a China não vai anunciar, Israel. Israel não admite que tem bombas nucleares, caralho. Então, esse é o tipo de programa que as pessoas não iam falar: nossa, olha aqui, ó, a gente tem defesa. Então, cara... Não sei. É só quando as bombas forem... Só quando os silos forem abertos e as nukes começarem a voar que a gente vai descobrir se a era nuclear acabou. Tipo, de uma forma como um impedidor de guerras, sabe? Voando para regiões extremamente populosas por todo o hemisfério norte. Em outra meia hora, cidades como Paris, Londres, Seul e boa parte dos Estados Unidos vão ser varridas do mapa por bombas nucleares. E uma vez lançados, ICBMs não podem ser parados. O Comando Militar Americano recebe a informação do lançamento russo. O chefe do Comando Estratégico, armado com a capacidade de revidar, embarca no avião do Apocalipse. Um centro de comando em um avião completamente analógico, imune aos efeitos eletromagnéticos de explosões nucleares. Dentro desse avião é possível comandar todo o poderio nuclear americano. E a pergunta a ser respondida é simples e cruel: vale a pena revidar? No cenário atual, é certo que os Estados Unidos, como conhecemos, vai acabar. Não existe como impedir isso. A única pergunta que resta é: vale a pena causar mais destruição lançando mais armas nucleares contra a Rússia? Não existe nenhuma vantagem real nesse ponto em lançar ou não lançar. E mesmo assim, as bombas provavelmente vão ser lançadas. E a razão é a mesma pela qual a Rússia lançou suas bombas. Se os Estados Unidos não estiverem dispostos a revidar um ataque nuclear completo, eles são vulneráveis a um ataque nuclear completo. A lógica nuclear exige que toda bomba seja respondida com todo o poder possível. Mais 1000 ICBMs são lançados de solo americano mirando a Rússia e os seus aliados. Cada ICBM carrega aproximadamente 10 megatons de dinamite de poder explosivo e múltiplas ogivas independentes, que vão se espalhar
espalhar ao redor do alvo para maximizar o poder explosivo. Isso representa mais de 600 vezes a força da explosão de Hiroshima. Todos os 2.000 ICBMs lançados carregam um poder destrutivo de mais de 1 milhão de explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki. É difícil compreender essa escala de destruição. E tudo aconteceu tão rápido que muitas das pessoas que estão prestes a morrer nem entendem o que está acontecendo. Apenas 1 hora depois do lançamento do primeiro ICBM, o mundo como conhecemos vai acabar. E não existe como impedir isso. 50 minutos. Os primeiros ataques nucleares a alcançarem tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são os ataques lançados de submarinos nucleares. E as... Sabe a pior parte? É ver esse mapa aqui e pensar, caralho, os herdeiros do que sobrar do planeta vai ser América Latina, África, Índia. Caralho, meu Deus, eu acho que é... Pensando bem, eu acho que eu vou para os Estados Unidos sim, eu não quero viver nesse mundo não. Eu prefiro ser vaporizado no fogo nuclear. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. É isso, eu tô indo pra lá. Abraço, vejo os senhores em Montana. Vou comprar minha fazenda, vou criar bisão e vou andar de caminhonete e dar tiro pro alto. Rússia quanto os Estados Unidos. É só país de quinto mundo, irmão, pra baixo. São os ataques lançados de submarinos nucleares. E as primeiras bombas nucleares explodem na própria atmosfera, e não no solo. O objetivo dessas bombas é gerar pulsos eletromagnéticos capazes de fritar. Nossa, Austrália! Austrália, irmão, pelo amor de Deus. Equipamentos elétricos por regiões enormes. Uma bomba... O legado da raça humana vai ser um forte terrível da civilização ocidental. Né, a civilização ocidental acaba e sobra isso daí, né? De 3 megatons. Você tem noção que de todas as regiões que eu citei, a melhor é a América Latina? Caralho, não vai sobrar nada, mano. Explodindo no meio dos Estados elétricos por regiões enormes. Uma bomba de 3 megatons explodindo no meio dos Estados Unidos destruiria basicamente todo o sistema elétrico americano. Até porque todo o sistema elétrico está interconectado por fios condutores. E além disso, todo e qualquer pedaço de metal próximo à explosão se transformaria em uma antena emitindo sinais de rádio, causando interferência na comunicação usual que é por rádio. O ataque de EMP representa a abertura da guerra nuclear total. E após a explosão, vem o silêncio. Rádios não funcionam. A energia cai. E em poucos minutos, as bombas caem. 60 minutos. As primeiras armas nucleares disparadas dos submarinos devem destruir os locais chaves do comando militar. Os bunkers de Raven Rock, os centros de comando estratégico em Nebraska e outras instalações militares são destruídos por chuvas de bombas nucleares. Complexos debaixo de montanhas são atacados por uma série de bombas, para garantir a destruição até dos locais mais escondidos. Os ICBMs vêm em sequência, com o objetivo de destruir a capacidade industrial e qualquer esperança de recuperação. A capacidade industrial muitas vezes é concentrada em grandes cidades. Todas as grandes cidades são varridas do mapa. Em minutos, o número de mortos alcança centenas de milhões, quase meio bilhão. E provavelmente o número vai crescer para mais de 1 bilhão nos dias seguintes. E nenhuma força de segurança ou resgate vai estar em posição de realizar qualquer tipo de ajuda rápida. Um ataque nuclear completo vai aniquilar qualquer sombra de um governo. Vai nivelar tanto os prédios quanto a organização política da nação. A infraestrutura que permitia a países como Rússia, Estados Unidos e Inglaterra terem uma unidade nacional vai ser aniquilada. A lógica do apocalipse vai entrar em jogo. Os que sobreviverem vão tentar continuar vivos a todo custo, provavelmente fugindo de zonas habitadas para evitar o pior da radiação. Mesmo que algum grupo ainda se considere o governo americano, eles não vão ter o poder de impor esse comando. O mundo como conhecemos acabou em apenas 1 hora de guerra nuclear. Só falta aceitar isso. 2 anos. Uma troca nuclear completa vai mudar o mundo de formas incompreensíveis. Os ataques nucleares vão incendiar a maior parte das florestas e cidades próximas onde a bomba caiu, o que vai emitir quantidades suficientes de fumaça para bloquear a luz do sol e esfriar o planeta. Não. O que vai emitir quantidades suficientes de fumaça para bloquear a luz do sol e esfriar o planeta em alguns graus Celsius. Só não. O suficiente para mudar o perfil agrícola da maior parte dos produtores de comida. De outra forma, produzir comida vai ficar difícil ou impossível por anos. Mesmo sem ser acertado por uma bomba nuclear, o Brasil vai sofrer com a mudança forçosa no clima e provavelmente por contaminação radioativa que deve se espalhar pela maior parte. Isso vai mesmo. Além do clima, uma troca nuclear completa deve diminuir a qualidade do solo em todo o hemisfério norte e afetar o sul do mundo também. Os países menos afetados devem incluir países como Brasil, Austrália, Argentina e África do Sul. E mesmo assim, todos esses países têm laços comerciais importantes com os países do hemisfério norte, que, para todos os efeitos práticos, agora não existem mais.
É até difícil de chamar a crise econômica que segue de crise, porque ela não é nada comparada à destruição nuclear sofrida por países da Europa, América do Norte e da Ásia. O mundo vai ser um mundo em luto, uma civilização em lento colapso, com desordem se instalando nas regiões mais populosas do planeta. Imagina... Nossa... Cara, esse é... Pensa, vamos lá, vamos reformular aqui. Ah, vai sobrar só África e Índia. Essas duas regiões aí vão se aniquilar em guerras civis intermináveis. Porque agora não tem mais ONU pra impedir eles de voarem um nos pescoços dos outros. A América Latina vai seguir sendo igual, cara. A América Latina é essa putaria mesmo, que a gente vive já. A gente já vive num cenário de guerra civil e Estado falido. Não vai mudar nada, cara. Vai rolar bagulho. No máximo vai... E por trás da dor imediata, causada pelo disparo das mais de 2.000 armas nucleares, segue uma pergunta ainda mais cruel. Ainda existem outras 10.000 armas nucleares que não foram usadas porque não deu tempo. E esse poder nuclear é extremamente valioso em um mundo capaz de guerra nuclear. Talvez grupos independentes das nações destruídas tenham... Moleque. Nossa. Mas eu não tinha pensado essa possibilidade, tipo, traficantes de armas nucleares. Em um mundo capaz de guerra nuclear. Talvez grupos independentes das nações destruídas tentem se apropriar deles para voltar ao poder. Talvez os países menos afetados tentem eles mesmos conseguir essas armas para se proteger de uma nova corrida nuclear. Em um mundo onde ficou claro que guerra nuclear já aconteceu, o que garante que o mundo não vai fazer isso tudo de novo? Eu gostaria de saber o que vocês acham. Na opinião de vocês, o cenário que eu apresentei no vídeo é realista? É um cenário realista, sim. Obrigado. Bom vídeo. Bom vídeo. Preparados? Preparados para o apocalipse? É isso aí, né, galera? Resolve.